amadas, como vocês estão? Espero que estejam todas bem com a graça do nosso Senhor, que a paz dele esteja sobre o seu lar, que ele abençoe a sua família nesse dia. Amém? Minhas irmãs, hoje quero estar compartilhando aqui com vocês uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 5. Uma palavra a qual Deus ali falou para o seu povo quando eles estavam prestes a serem levados cativos para a Babilônia. Ou seja, o Senhor sabia que viria ali pela frente um processo difícil, mas necessário que eles passassem. E olha a orientação que o Senhor deu a eles. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos, e dai vossos filhos a maridos e vossos filhos a esposas, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, minhas irmãs, o Senhor estava ali orientando o seu povo a postura que queria deles naquele momento. O Senhor estava dizendo que por mais que fosse uma fase difícil que eles iriam enfrentar, que não era para eles entregarem os pontos, desanimarem, desistirem, pensarem que era o fim ali da vida deles, porque não era. Afinal, o Senhor tinha dito que iria submetê-los àquele processo, iria sim permitir o cativeiro na vida deles, mas que da mesma forma que eles estavam indo, eles iriam retornar, que o Senhor não estava desistindo deles, apenas estavam fortalecendo eles, porque haviam lições importantes que o povo de Deus precisava aprender. O povo de Deus ali era um povo, amadas, que muitas das vezes esqueciam do Senhor, esqueciam dos seus mandamentos, queriam viver a vida de qualquer forma. E por mais que o Senhor ali enviasse os seus profetas, os seus servos, falassem com eles por meio da palavra, eles não aprendiam as lições. Então o Senhor entendeu que eles só iriam aprender a lição ali no momento de dificuldade, no momento de provação, porque aí os seus ouvidos ficariam mais sensíveis à voz do Senhor. E verdadeiramente, amadas, percebo isso em minha vida. Percebo como aprendo nos meus dias difíceis, como aprendo nas minhas provações. Amadas, não é na bonança que o Senhor nos lapida. Pode observar isso. Não é nas fases boas que somos transformadas. Geralmente é naqueles momentos mais difíceis que o Senhor nos transforma em alguém melhor. E não era diferente ali com o seu povo. Mas o Senhor não quer nos ver prostradas, desanimadas mediante aos processos que Ele nos submete. Porque Ele sabe, minhas irmãs, que esses processos não são para nos matar, não são para nos destruir. Muito pelo contrário, são processos que no final nos tornará pessoas melhores, pessoas a qual o Senhor nos criou para ser. E sabe, amadas, essa passagem me lembrou uma frase que eu gosto muito, que diz assim: você vai chegar lá, mas agora você está aqui, e aqui também pode ser um lugar incrível. Amadas, essa frase é muito verdadeira, porque muitas das vezes estamos aqui, às vezes estamos vivendo uma fase de nossas vidas que não gostaríamos de estar vivendo.
e ficamos com a nossa cabeça só lá no amanhã. Ficamos com os pensamentos lá no futuro, desprezamos o aqui e o agora, não queremos nem pensar nele. Mas não é dessa forma que vamos vencer. O Senhor, Ele quer que a gente encare os nossos processos de frente, que a gente viva cada momento e que por mais difíceis que eles sejam, que nós nos entregamos por inteiro. O Senhor não quer que fujamos daquelas fases que Ele mesmo está permitindo em nossas vidas. Amadas, assim como com o povo de Israel, o Senhor quer nos ver crescer no processo. E é possível sim, é possível aproveitar a jornada, até mesmo nos dias difíceis, pois o caminho pode até ser difícil, mas no decorrer dele também encontraremos as flores. Então, precisamos seguir essa orientação que o Senhor deu para o seu povo. Continuar aqui firmes, focados, não lá no amanhã, pensando, eu poderia estar assim, gostaria que minha vida estivesse daquele jeito. Não, amadas, encare o seu momento presente. Pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? O que eu preciso, Senhor, entender deste momento? Ou às vezes não entender, mas o que eu preciso absorver? Que lições eu preciso tirar dessa fase que eu estou enfrentando? E dai-me força, Senhor, para passar por este momento, porque eu creio que lá na frente o Senhor vai me dar a minha vitória. E é assim, minhas irmãs, é nessa fé constante que vamos vivendo dia após dia. Precisamos entender isso, minhas irmãs, que só crescemos no processo quando nos permitimos viver ele por inteiro. Imagina se a borboleta saísse antes do casulo, ou o bolo fosse tirado antes da hora do forno. Amadas, é preciso vivê-lo por completo, por inteiro. É isso que traz o bom resultado no final. O processo não vai nos matar, ele vai nos lapidar. E o nosso Deus sabe muito bem disso. É por isso que Ele nos permite. Ele não nos coloca em certas situações pensando nas dores que vão nos causar. Não, minhas amadas, Ele é o nosso Pai. Ele está vendo o resultado, o efeito que isso vai gerar na nossa vida lá na frente. Deus, amadas, não nos vê apenas no aqui e no agora. Nós é que muitas das vezes nos limitamos a isso. Mas o Senhor não. Ele também está nos vendo lá no nosso futuro. Amadas, pensem em algo. É do esmagamento das uvas que encontramos o mais saboroso suco e das azeitonas o mais puro azeite. E você pode pensar, mas nem todo mundo chega lá. Amadas, essas pessoas não conseguiram chegar lá porque elas não suportaram o processo. Elas não permitiram o processo extrair o que há de mais precioso de dentro delas. Resistiram ao invés de se entregarem. E quando você resiste ao processo, ele não te lapida, ele te machuca. Para entender melhor isso, amadas, imagine uma uva com uma casca bem dura, bem grossa, que está ali juntamente com as outras milhares de uvas, passando pelo processo do esmagamento. Por ser resistente, lá na frente, ela não vai sair como o mais puro e precioso suco, mas ela vai sair toda machucada e não vai ter alcançado todo o seu auge que tinha capacidade para alcançar.
E tudo porque resistiu ao processo duramente. Aquele suco vai ser coado e aquela uvinha vai estar ali. E ela terá que ser colocada novamente na prensa para repetir ali o processo. E assim é nas nossas vidas, amadas, pois lições não aprendidas serão provas repetidas. Talvez você possa pensar: mas cada um tem uma estrutura para lidar com as coisas. Umas são mais fortes, outras mais fracas. E isso é verdade. Mas é aí que mora um segredo, amadas. Não é passar pelo processo apoiado pela nossa própria estrutura, mas passar por ele apoiando-se totalmente na estrutura do Senhor, porque é dele que vai vir as nossas forças para resistirmos. Com a força do Senhor, amadas, enfrentamos qualquer desafio, porque quando o buscamos, é Ele quem vai nos estruturar, é Ele quem vai nos manter de pé, firmes, inabaláveis. Ainda que o vento possa até nos balançar, Ele não vai nos derrubar quando verdadeiramente estivermos no Senhor. Ele é uma torre forte, a sua força é invencível. Até a pessoa mais forte sem Deus não vai dar conta, porque sua força, por maior que seja, é também limitada e uma hora ela vai se cansar. Então, amadas, passe o que tiver que passar, apoiando-se em Deus, e você será inabalável. Até você vai se surpreender consigo mesma, minha irmã, pensando: lá atrás eu achei que não daria conta de passar por isso, mas em Deus eu dei, nele eu venci. Então fique firme, minha amada irmã, fique firme no Senhor e enfrente o seu processo, porque você vai sim chegar lá. Nos dias mais escuros, mais cansativos dessa jornada, lembre-se da palavra em Tiago que nos garante: o Senhor não permitirá vir sobre nós provação maior do que possamos suportar. E é exatamente nessa palavra que alcanço minhas vitórias nos dias mais exaustivos. Eu me lembro dela e penso: se Deus está me permitindo passar por isso, é porque nele eu dou conta. Vamos lá, só mais um pouquinho. E de passo em passo, de fé em fé, no Senhor vamos vencendo. Então, minha irmã, não fuja dos seus processos. Lembre-se que os homens e mulheres de Deus da Bíblia Sagrada, que tanto admiramos, até mesmo nosso próprio Senhor Jesus, também passaram por lutas, também tiveram os seus processos e os venceram. Então vamos lá, porque o nosso Deus, que escreveu a história de cada um deles, é o mesmo que agora está escrevendo a nossa. Fiquem na paz de Deus, minhas irmãs, e até o próximo vídeo.